É, gente, muito bacana. Eu queria tentar aí, dar tiro. Eu gosto de dar tiro naquele tiro ao alvo, sabe? Até fui na pecuária, lá tem para dar tiro no chiclete, para você ganhar o ursinho. Arrasei, adoro, gente. Mas vamos falar de assunto sério agora, aposentadoria. 99109-5099 é o número do nosso WhatsApp. O DDD é o 62. Se você tem alguma dúvida a respeito sobre o pedido de aposentadoria, benefício por incapacidade temporária, que hoje é o principal tema da nossa entrevista, manda agora no nosso WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, porque eu estou recebendo aqui no estúdio o advogado previdenciário Jairo Neto para falar sobre esses temas, para tirar as suas dúvidas, você que pretende se aposentar ou já está aí correndo atrás de papelada. Enfim, ele está aqui comigo e é hora de responder as nossas perguntas. Doutor Jairo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Danusa. É sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Primeira pergunta, eu já recebi aqui algumas perguntas, mas vamos esclarecer para o pessoal de casa o que é a incapacidade temporária. O próprio nome já diz, é quando o profissional ele precisa ficar afastado do serviço por um período e como ele não vai poder trabalhar, por exemplo, o profissional que está em regime de CLT, contrato de carteira de trabalho, se ele precisar ficar afastado por mais de 15 dias, aí o INSS assume o pagamento do salário daquele profissional. E quando é um profissional liberal ou um MEI, por exemplo, a partir do momento do acidente ou da incapacidade temporária que ele ficar ali, ele já pega o atestado médico e já pode fazer o requerimento no INSS. E essa incapacidade temporária, para quem trabalha de carteira assinada, ele tem que estar trabalhando num período mínimo de carteira assinada? Não. Quando tem carteira assinada, não tem a carência. Então, se ele sofreu um acidente ou foi acometido por alguma doença ali já no primeiro, segundo, terceiro dia do trabalho dele e ele precisar ficar afastado por mais de 15 dias, aí o INSS vai afastar esse profissional e vai ficar responsável pelo pagamento do salário dele. Olha, tem uma pergunta aqui do Valdemar, nosso telespectador, que mandou no 99109-5099. Ele falou que já tem 25 dias que deu entrada no benefício por incapacidade temporária, só que até agora nada, só fica dando em análise. Ele falou que ele fez pelo ateste médio, acho que pelo atestado médico, ou é algum sistema, ateste médio? Sim, não, o ateste médio é uma nova forma de análise. Então, é a forma que o INSS vai analisar apenas a documentação daquele segurado. O segurado não vai passar por uma perícia presencial. Só vai passar por uma perícia presencial se o INSS vê a necessidade. O Valdemar, isso. O Valdemar fez o requerimento por mais de 25 dias. Ele falou que já deu entrada há 25 dias e até agora não teve resposta. Certo. É porque realmente o INSS ele trabalha com uma demanda muito grande, então, querendo ou não, tem um prazo para a resposta e o INSS hoje, o prazo para auxílio por incapacidade temporária é de 30 a 60 dias. Então realmente está dentro do prazo. Está dentro do prazo esperado. Ele falou que a primeira vez que ele pediu demorou 7 dias, mas tem esse prazo aí que é de 30 a 60 dias. Por exemplo, trabalho de carteira assinada, preciso dar entrada nesse benefício porque mais de 15 dias tem que entrar pelo INSS. Só que demora mais de 30 ou 60 dias para avaliar o meu pedido. Eu fico com um déficit de recebimento ali naquele mês? Danusa, esse é um problema muito, que o segurado sofre diariamente. Por quê? Igual você falou, a pessoa, os 15 primeiros dias fica de responsabilidade da empresa. O afastamento dela foi de, vamos supor, 30 dias. Os outros 15 dias que ela ficou afastada e o INSS demorou a dar a resposta, naquele mês ela vai receber os 15 dias da empresa e aí vai ter que esperar a decisão do INSS para poder receber os outros 15 dias. Então, realmente, até o INSS decidir, a pessoa fica sem receber. Meu Deus, complicado, né? E, doutor Jairo, para a pessoa se aposentar, para ela não perder dinheiro, para ela entender o mínimo de cálculo, o que ela tem que prestar atenção? Danusa, eu sempre recomendo buscar um profissional especializado na área. Por quê? O sistema do INSS, ele é um sistema que vem melhorando a cada ano que passa.
porém, ainda é um sistema que você não pode confiar 100%. Então, tem muitos vínculos empregatícios que não estão ali. Às vezes, tem um vínculo empregatício, mas não tem a contribuição do trabalhador. Então, para a pessoa não ficar prejudicada, antes de fazer o requerimento, é importante olhar o sistema do INSS, um documento que chama CNIS. Esse documento consta todo o histórico de contribuição, todo o vínculo empregatício daquele segurado. Então, antes de fazer o requerimento, fiscalize todo o sistema do INSS, veja se está tudo correto, olha na carteira de trabalho, olha no contrato de trabalho, porque depois que faz o requerimento e esse benefício é concedido, é muito mais difícil reverter essa decisão lá na frente. Ó, tem um telespectador aqui, o Pedro Coelho de Resende. Doutor Jair, ele perguntou o seguinte, ele falou que tem 61 anos e tem muito pouco tempo de contribuição porque viveu a maioria do tempo na roça. E ele quer saber se ele pode se aposentar dessa maneira. Qual o nome dele, desculpa? É o Pedro. Pedro. Danusa, o Pedro pode sim aproveitar o tempo rural, caso ele tenha trabalhado nesse período rural, ou numa economia familiar, ou numa economia que ele trabalha ali por conta própria, na roça, ele pode utilizar esse tempo como tempo rural. Porém, tem que fazer a comprovação desse período e esse período rural pode juntar com o período urbano dele, que chama aposentadoria híbrida. Esse tipo de aposentadoria é possível no INSS, porém, tem que comprovar esse período rural e, comprovando esse período, não precisa fazer o recolhimento. Então, basta que o Pedro comprove que realmente ele viveu ali naquele período, trabalhando por conta própria, ou economia familiar, dedicou aquele tempo ali rural, mas o período urbano. Ele fazendo essa somatória, chegando aos 15 anos de tempo de contribuição, só que ele vai ter que esperar a idade. Ele falou que está com 61, certo? De 61 anos. Então, ele vai ter que esperar os 65. Então, nesses 4 anos aí, tem para ele poder juntar a documentação, correr atrás da documentação para poder ter o benefício concedido. Aninha, coloca o número do WhatsApp na tela, porque se o pessoal de casa tiver dúvida a respeito de aposentadoria, alguma dúvida a respeito de serviços do INSS, manda para cá sua pergunta agora no 99109-5099. Mas não se esqueça, gente, de mandar também o seu nome, a cidade ou bairro de onde você está falando, para a gente responder diretamente a sua pergunta aí de casa. Então vai mandando para cá que o Dr. Jairo ainda está aqui, viu? Tem uma pessoa que mandou uma pergunta, mas ela não escreveu o nome. Ela falou assim, eu vejo as pessoas falando que tem tantos anos de contribuição. Como eu faço para saber quantos anos eu já contribuí? Hoje dá para consultar pelo 135, ligando lá e pedindo essa informação e fazendo o cadastro no GovBR. Pelo GovBR, hoje o governo centralizou a maioria dos serviços do governo está no GovBR. Então, pelo mesmo login e senha do GovBR, você entra no aplicativo ou no site do Meu INSS. Entrando lá no site ou pelo aplicativo, você vai emitir o CNIS. Lá no CNIS vai constar todo o seu histórico contributivo, todos os vínculos empregatícios. Isso aí é muito bom você acompanhar já desde agora, porque você já vai atualizando. E quando chegar na hora de aposentar, já está tudo certinho. Como que escreve CNIS para o pessoal procurar lá? CNIS. CNIS. CNIS, que às vezes o pessoal vai escrever CNIS lá com Q e às vezes não dá certo. Então procura lá certinho para você encontrar e saber aí quanto tempo você já contribuiu, para saber também como é que está a sua questão da aposentadoria, né? O Dior, aqui de Goiânia, falou que tem 61 anos e 18 de contribuição. Ele falou que se ele já pode se aposentar. Tem uma questão de tempo de contribuição, mas também de idade mínima, né? Para homem e para mulher. Sim. Danusa, o Dior, como ele tem relativamente pouco tempo de contribuição, ele não vai poder se aposentar sem a idade mínima. Então, ele vai precisar completar 65 anos de idade para poder se aposentar por idade, que tem esse critério da idade mínima na aposentadoria do homem. Quando que a pessoa pode fugir desse critério de idade? Quando
tem muito tempo de contribuição. O homem, no caso, é 35 anos de tempo de contribuição e a mulher, 30 anos de tempo de contribuição. Então, o homem e a mulher que chegam nesse período, eles não dependem do critério idade. Então, já que o Dior não chegou nesse período, ele vai ter que aguardar os 65 anos de idade. Quanto tempo de contribuição para o homem? Para fugir do critério da idade? 35. 35. Então, é o Moisés Ferreira Lopes. O Moisés, ele falou que tem 36 anos de contribuição e 54 de idade. No caso dele, então, ele já pode solicitar aposentadoria? Ou não? Também não. Ah, gente, eu tô querendo já aposentar o povo. São várias regras, principalmente agora, depois da reforma da Previdência de 2019. Então, por isso que eu sempre recomendo buscar um profissional da área, porque existem várias regras de transição. Por exemplo, vou citar algumas. Ele chegou aos 36 anos de idade. 36 anos de contribuição. De tempo de contribuição. 54 de idade. Desculpa. Então, ele vai pegar esses 36 anos de tempo de contribuição e ver qual regra ele se enquadra melhor para se aposentar mais rápido e com o melhor salário de benefício. Por exemplo, tem a aposentadoria por pontos, que você soma a idade da pessoa, que no dele é 54, mais o tempo de contribuição, que é 36, e o homem tem que atingir 101 pontos em 2024. Porém, em 2025, vai aumentar um ponto. Então, tem que acompanhar fazendo essa somatória para ver se se enquadra ou não. Outro critério que foge da idade mínima dos 65 anos é a idade progressiva. Por exemplo, o homem hoje, em 2024, precisa ter 63 anos e meio da idade progressiva, mas ter mais tempo que acima dos 35 anos de tempo de contribuição. Então, por isso que é essencial pegar cada caso, fazer a análise do melhor benefício, da melhor regra que a pessoa se enquadra. Tá certo. Ó, tem uma dúvida aqui que eu achei interessante. O Eduardo de Matos falou que a mãe dele deu entrada no INSS para se aposentar, ela tem 65 anos, mas que faltava 2 anos e que ela pagou por conta. Ele não falou se faltava 2 anos de idade, mas eu acredito que de contribuição por ela ter pago. Só que mesmo assim eles dizem que não completou. Existe a possibilidade da pessoa pagar o que resta por conta para ela conseguir se aposentar? Existe. Por exemplo, nesse caso aí a gente tem que ter mais informações para ver se ela pagou retroativo, porque muitas pessoas, quando vai fazer o requerimento e está faltando 1, 2 anos, pensa que pode pagar o retroativo para poder complementar e contar para a aposentadoria. Porém, no INSS, nada é simples. Não então, aceita o retroativo. O retroativo vai depender de algumas informações. Tem o retroativo do autônomo, que serve só de 6 meses. Então, assim, tem casos que tem que comprovar que realmente a pessoa trabalhou para poder aceitar o retroativo. Então, quando for pagar o retroativo, tem que tomar muito cuidado. O caso dele, qual que poderia ser também? Ele fez o requerimento, faltou 2 anos. Nos próximos 2 anos, a mãe dele contribuiu ali por conta própria e aí sim completou o tempo. Porém, dependendo da regra de aposentadoria, tem a carência, que são 180 meses de carência. E existem contribuições que não contam para carência, porém conta para o tempo de contribuição. Então, tem que ficar atento sempre a todos os detalhes. Aconselho ele a buscar um profissional para poder ver o processo por inteiro e entender o que aconteceu. Às vezes, é apenas um problema documental, que dá para entrar com recurso ou buscar o poder Judiciário. Ó, eu tenho perguntas aqui no WhatsApp para a gente ficar conversando aqui até amanhã com o Dr. Jairo, mas eu vou fazer aqui a última. E aí, Aninha, coloca pra gente o @do Dr. Jairo. Se você tiver pergunta, você vai lá no direct dele, marca lá. Advogado é consulta também que fala? Consulta. Marca uma consulta com o Dr. Jairo, manda a sua dúvida lá para ele. Fala que você assistiu aqui na TV Brasil Central, que ele vai te atender super bem, viu? Ó, última pergunta, doutor. O Valdinei, ele falou que já está encostado, já tem 3 meses. Ele está perguntando se ele pode pedir aposentadoria por invalidez. Ele destacou que ele já é aposentado pelo município. Certo. Ele está afastado durante 3 meses.
A aposentadoria por invalidez no INSS, o INSS tem que fazer uma avaliação para ver se realmente ele está incapacitado para qualquer tipo de serviço na área que ele exerce. Então, se ele não puder ser realocado em alguma parte ali, ou se ele não tiver condições de fazer outro tipo de serviço, não aquele que afastou ele, aí sim o INSS aposenta por invalidez. Então, não tem um critério assim por período. Ah, estou afastado por 3 meses, 1 ano, 6 meses. Não. O INSS analisa a situação da pessoa, se ela pode ou não voltar para a função dela ou por uma função similar ali, ser realocado em outro tipo de serviço da empresa. Essa resposta, recebi muitas perguntas aqui a respeito de, estou com surdez, eu tenho uma síndrome, eu posso me aposentar. Também é questão de avaliação. Sim. Tudo avaliação. Tudo é avaliação. Por exemplo, às vezes, uma condição de uma pessoa, ela é incapacitante, para outra não. Para a função do serviço também é importante, porque às vezes uma pessoa trabalha ali com digitando as documentos, etc. E aquela pessoa com um problema na mão, ela está incapacitada temporariamente ou permanentemente. Já para outro tipo de função, para outro tipo de emprego, não seria incapacitante. Então, o INSS avalia a situação da pessoa e também a função que essa pessoa exerce. Tá certo, então. Advogado Jairo Neto, ele é advogado previdenciário, @jaironeto.jn. Lá no Instagram, né, doutor? O pessoal pode contatar. Pode chamar lá. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até mais. Bom dia. Bom dia.